O tribunal estava tão silencioso que você podia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes. De um lado sentava Jessica Thorne, a amante que tinha roubado com sucesso um marido, uma empresa multimilionária e um lar familiar. Ela estava sorrindo, na verdade, sorrindo maliciosamente para a mulher que ela tinha destruído. Aquela mulher, Alyssa Vance, estava tremendo, segurando um lenço de papel, parecendo que estava prestes a desmaiar. Todos pensaram que tinha acabado. Todos pensaram que a amante tinha vencido, mas o juiz Harrison ainda não tinha visto a prova C. Ninguém sabia que um pequeno dispositivo esquecido tinha estado a gravar o tempo todo. E quando aquele áudio tocou, o sorriso não apenas desapareceu, ele sumiu. E o que aconteceu a seguir enviou paramédicos a correr pelas portas duplas. Esta é a história do sorriso que desapareceu. Alyssa Vance ajustou o espelho retrovisor do seu Audi Q7, olhando para o seu marido Mason, no banco do passageiro. Era uma terça-feira chuvosa em Seattle, o tipo de tempo cinzento e choroso que parecia penetrar nos seus ossos. Eles estavam a caminho de casa de uma gala de caridade, onde Mason tinha sido o centro das atenções. Como CFO da Vance Architecture, a firma que Eliza tinha fundado com a sua herança e sangue, suor e lágrimas há 10 anos, Mason era charmoso, bonito e impecavelmente vestido num fato Tom Ford cinzento carvão. Eliza sentiu uma onda de orgulho. Eles eram o casal poderoso do noroeste do Pacífico. 10 anos de casamento, um negócio próspero, e eles estavam finalmente a falar sobre ter filhos. Ótimo discurso esta noite, querido, disse Alyssa, virando para a autoestrada. Os investidores estavam a comer na sua mão. Mason não tirou os olhos do telemóvel. Eles gostam de confiança, El. Você parecia um pouco nervosa. Você bebeu champanhe demais? Alyssa franziu a testa. Ela tinha bebido um único copo de água com gás a noite toda. Eu não bebi nada, Mason. Eu estava a dirigir. Certo, claro. E ele digitou na tela, um pequeno sorriso a brincar nos seus lábios. De repente, o sistema de infoentretenimento do carro, que estava conectado ao iPhone de Mason via Bluetooth, tocou. A música, uma playlist de jazz suave, parou. Uma notificação de mensagem de texto apareceu no grande ecrã do painel. Normalmente, Mason era cuidadoso. Ele era paranoico com a sua privacidade. Mas esta noite, talvez encorajado pelo álcool ou pelo sucesso da gala, ele tinha esquecido de desconectar. Limpa a garganta. A mensagem tinha 5 palavras. Ela pairava no ecrã brilhante como um sinal de neon no carro escuro. Remetente Jessica RH a mensagem. Você já contou ao... O pé de Alyssa levantou-se instintivamente do pedal do acelerador. O carro abrandou. O que é isso? Alyssa perguntou, a sua voz tremendo. Mason lançou-se para o painel, a sua compostura a quebrar por uma fração de segundo. Ele tocou no botão de ignorar freneticamente. Nada, apenas brincadeiras de escritório. Jessica tem um senso de humor sombrio. Jessica da EDR chama a sua mulher de... O coração de Alyssa estava a bater contra as suas costelas. E o que você deveria me dizer? Mason suspirou, o encanto desaparecendo instantaneamente. O seu rosto endureceu numa expressão de puro tédio. Ele não parecia assustado. Ele parecia irritado por ter que lidar com isto mais cedo do que o planeado. Encoste, Alyssa. O quê? Encoste agora. Alyssa virou o carro para o acostamento da autoestrada molhada. As luzes de emergência a clicarem ritmicamente. Ela virou-se para olhar para o homem que ela tinha amado por uma década. Ele parecia um estranho. Eu não ia fazer isto no carro, disse Mason, verificando as suas cutículas. Mas já que você está a espiar. Sim, estou a ver a Jessica. Estamos apaixonados. Amor verdadeiro, Eliza. Não esta parceria de negócios a mascarar-se de casamento que temos. Alyssa sentiu o ar sair dos seus pulmões. Jessica,
A estagiária que contratamos há 6 meses. Ela tem 24. Mason, eu construí esta vida contigo. Você construiu uma jaula, Mason cuspiu. E estou farto. Eu quero um divórcio. E antes que comece a gritar, você deve saber. Eu já falei com os advogados, a firma, a casa. Tudo vai ficar muito complicado para você se não cooperar. Cooperar? Elisa riu, um som agudo e histérico. Eu comecei aquela empresa antes de te conhecer. Você é o CFO, não o proprietário. Mason virou-se para ela, os seus olhos frios e mortos. Verifica os estatutos que atualizamos no ano passado. Os que você assinou sem ler porque confiava em mim. Eu tenho a maioria dos direitos de voto no conselho agora. Jessica já é praticamente da família. Se você lutar contra mim, eu vou destruir a sua reputação completamente. Eu sei sobre os comprimidos, Alisa. Alisa congelou. Ela tomava medicação leve ansiolítica prescrita pelo seu médico após a morte da sua mãe. Isso é informação médica privada. É uma alavancagem. Mason sorriu. Agora me leva para casa. Eu tenho que fazer as malas. Vou ficar no Four Seasons esta noite. Jessica está à espera. 3 semanas depois, a vida de Elisa tinha se dissolvido num pesadelo. Mason não tinha apenas partido. Ele tinha lançado uma campanha de terra queimada. A Lisa sentou-se no escritório de Sarah Miller, uma advogada de divórcio implacável conhecida por comer narcisistas ao pequeno almoço. Mas até Sarah parecia sombria enquanto revia a papelada empilhada na sua secretária de mogno. Isto é mau, Elisa, disse Sarah, tirando os seus óculos. Ele não está apenas a pedir o divórcio. Ele pediu uma ordem de restrição de emergência contra você, alegando violência doméstica. Violência? A Lisa gritou, levantando-se. Eu nunca o toquei. Ele tem 6 pés e 2 polegadas. Eu tenho 5 pés e 4 polegadas. Ele afirma que na noite da gala você o atacou no carro. Ele tem fotos de hematomas no seu braço. Ele me agarrou. Elisa chorou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Quando tentei olhar para o telemóvel dele, ele agarrou os meus pulsos. Essas são as marcas do aperto dele em mim. É, ele disse. Ela disse agora. Sarah advertiu. Mas há mais. Jessica Thorne apresentou um boletim de ocorrência. Ela alega que você foi ao escritório há 2 dias e ameaçou matar o seu filho ainda não nascido. O quarto girou. Elisa agarrou a parte de trás da cadeira. Não nascido. Ela está grávida, aparentemente. E isso a torna uma vítima simpática aos olhos do tribunal. Mason pediu com sucesso um congelamento temporário dos seus bens conjuntos para proteger o futuro da criança. Eles a trancaram para fora das contas da empresa, Elisa. Eles mudaram as fechaduras da casa. Elisa sentiu-se fisicamente doente. Ela estava a ficar num motel econômico nos arredores de Seattle, porque os seus cartões de crédito foram recusados. Os milhões que ela tinha ganho estavam sentados atrás de uma firewall construída pelo seu marido. Eu não fui ao escritório, Elisa sussurrou. Eu não tenho estado lá há 1 semana. Eu tenho estado na cama deprimida. Você pode provar? Sarah perguntou. O motel tem câmeras? Eu não sei. É um lugar barato. As câmeras estão na maioria quebradas. Sarah suspirou. Temos uma audiência preliminar na sexta-feira. Mason e Jessica estarão lá. Eles estão a tentar forçar um julgamento sumário para fazer você chegar a um acordo. Eles querem que você ceda 70% da empresa e da casa em troca de eles retirarem as acusações de agressão. A sexta-feira chegou demasiado depressa. O corredor do tribunal estava lotado. Elisa vestia um fato preto simples, parecendo pálida e magra. Ela não dormia há dias. Então as portas do elevador abriram-se. Mason saiu parecendo radiante num fato azul marinho. No seu braço estava Jessica Thorne. Jessica era linda. Não havia como negar isso. Loira, alta, com o tipo de juventude que não precisava de maquilhagem.
Ela estava a usar um vestido branco que era modesto, quase angelical, com uma mão a repousar protetoramente na sua barriga de grávida quase imperceptível. Quando eles viram Elisa, Mason sussurrou algo para Jessica. Jessica olhou para Elisa. Ela não parecia assustada com a mulher que supostamente a ameaçou de morte. Ela não parecia culpada. Ela sorriu. Era um enrolar lento e predador dos lábios. Um sorriso que dizia: eu tenho a sua vida, e não há nada que você possa fazer sobre isso. Enquanto passavam por Alisa, Jessica inclinou-se, a sua voz um sussurro doentio e doce. Amo o fato, Alisa. Vem sem abrigo? Elisa avançou, ela não conseguiu evitar. A raiva, o luto, a injustiça. Tudo estalou. Você monstro. Elisa, não. Sarah Miller agarrou o braço de Elisa a segurá-la, mas era tarde demais. Jessica tropeçou dramaticamente para trás, soltando um alto e teatral suspiro. Socorro! Ela está a tentar magoar o bebê. Mason, socorro! Os oficiais de justiça estavam lá em segundos. Mason estava a gritar, apontando para Lisa. Vê, eu te disse. Ela é instável. Ela é louca. A Lisa foi prensada contra a parede por um oficial de justiça. Eu não a toquei. Ela sussurrou para mim. De trás do muro de guardas de segurança, a Lisa viu o rosto de Jessica uma última vez antes de ser acompanhada para fora. Jessica estava enterrada no peito de Mason, a fingir chorar. Mas por cima do ombro de Mason, os seus olhos encontraram os de Elisa. As lágrimas eram falsas. O medo era uma encenação. Ela piscou o olho. Aquela piscadela quebrou Elisa. Enquanto os oficiais de justiça a arrastavam para fora do corredor do tribunal, a sua visão ficou turva. O estresse do último mês, a falta de comida e a pura crueldade do momento foram demais. Os joelhos de Elisa cederam. O mundo ficou preto. O bip constante de um monitor cardíaco foi a primeira coisa que Elisa ouviu. Era um som rítmico e irritante que a arrastou de volta da escuridão. Ela piscou, os seus olhos a ajustarem-se às duras luzes fluorescentes de um quarto de hospital. Ela está a acordar. Uma voz suave disse. Elisa virou a cabeça. Sarah Miller, a sua advogada, estava sentada numa cadeira de plástico ao lado da cama, parecendo mais exausta do que a Lisa se sentia. Ao lado dela estava um médico segurando uma prancheta. Senhora Vance, o médico disse gentilmente, você teve um episódio sincopal severo, desmaio. Foi causado por estresse extremo, desidratação e baixo nível de açúcar no sangue. Você esteve inconsciente por cerca de 4 horas. Elisa tentou sentar-se, mas a sua cabeça girou. O tribunal, a audiência adiada, disse Sarah, a sua voz tensa. Mas não por muito tempo. O juiz Harrison concedeu um recesso de 48 horas por causa da sua emergência médica. Mas Elisa é mal. Elisa afundou-se de volta na almofada. Quão mal? O advogado de Mason usou o incidente no corredor para apresentar uma moção de emergência por incompetência mental. Sarah explicou, esfregando as têmporas. Eles estão a pintar um quadro de uma mulher desequilibrada, violenta e perigosa. Eles têm o vídeo de você a atacar Jessica. Está em todas as notícias locais. As manchetes estão a chamá-la de CEO ciumenta. Eles estão a dizer que você tentou atacar uma mulher grávida. Eu não o fiz, Alyssa sussurrou, lágrimas quentes nos seus olhos. Ela piscou-me o olho, Sarah. Ela sussurrou que gostava do meu aspecto de sem-abrigo. Ela me iscou. Eu acredito em você, disse Sarah, aproximando-se. Mas o juiz não viu a piscadela. As câmeras não captaram o sussurro. Tudo o que eles viram foi você a gritar e Jessica a chorar. A menos que possamos provar que eles estão a mentir. Conclusivamente até sexta-feira de manhã. Você vai perder tudo. A empresa, a casa e provavelmente a sua liberdade. Eles estão a pressionar por tempo de prisão pela agressão.
A Lisa olhou fixamente para os azulejos do teto. 10 anos. 10 anos a construir a Vance Architecture, de uma startup na Cave a uma potência de design de arranha-céus. Ela tinha contratado Mason quando ele era um contabilista em dificuldades. Ela tinha lhe comprado os seus fatos. Ela tinha pago os seus empréstimos estudantis. Talvez eu devesse apenas assinar, Elisa disse vazia. Deixe-os ter. Eu não consigo mais. Elisa, não se atreva. Sarah retorquiu, o seu comportamento de tubarão a regressar. É exatamente o que eles querem. Pense que você é a arquiteta. Você construiu aquele mundo. Você sabe coisas sobre aquela empresa, aquele edifício e aquele homem que mais ninguém sabe. Há algo que possamos usar? Elisa fechou os olhos, visualizando o seu escritório, as paredes de vidro elegantes, a secretária de mogno, onde Mason agora se sentava, o design de plano aberto que ela tinha esboçado num guardanapo. Ela pensou sobre a arrogância de Mason. Ele pensou que controlava o ambiente, mas ele não entendia o ambiente. Ele era um homem de números. Ela era uma criadora. De repente, uma memória cintilou. 3 meses atrás, antes da gala, antes da mensagem de texto. Mason tinha se queixado sobre o sistema AVAC no seu escritório, fazendo um zumbido ou ruído que o distraía durante as chamadas. Ele exigiu que fosse consertado. Elisa, sempre a perfeccionista, tinha decidido usar a oportunidade para testar um novo protótipo de matriz de sensores que estava a considerar para um projeto de biblioteca em Portland. Chamava-se Echo 3. Não era apenas um sensor de ruído. Era uma ferramenta de diagnóstico acústico de alta fidelidade projetada para localizar vibrações estruturais. Ele gravava áudio constantemente, armazenando em buffer 30 dias de dados em uma drive Solidity local, escondida no painel do teto, acionada por picos de decibéis ou frequências específicas. Ela tinha-o instalado ela própria, disfarçado como uma simples ventilação de detetor de fumo diretamente acima da secretária de Mason. O zumbido? Elisa sussurrou. O quê? Sarah perguntou. Elisa sentou-se, ignorando a tontura. Mason queixou-se de um zumbido no seu escritório. Eu instalei um registrador acústico no teto para diagnosticá-lo. É um protótipo. Ele grava áudio. Áudio de alta definição. Os olhos de Sarah arregalaram-se. Ainda está lá? Mason é preguiçoso, a Lisa disse, uma determinação fria a assentar sobre ela. Ele nunca olha para cima. Ele não saberia o que era mesmo se o fizesse. Ele pensa que é uma ventilação. Transmite para a nuvem. Não, a Lisa balançou a cabeça. Protocolo de segurança para o cliente da biblioteca. É um ciclo fechado. Os dados estão numa unidade física dentro da unidade. No escritório dele, Sarah disse, a esperança a esvair-se do seu rosto. Alisa, você tem uma ordem de restrição. Você não pode ir a menos de 500 pés daquele edifício. Mason mudou os códigos de segurança. Aguardas. Alisa arrancou a fita da EVO da sua mão. Eu projetei o edifício, Sarah. Eu conheço maneiras de entrar que não estão nas plantas. E eu sei quem trabalha no turno da noite. A chuva em Seattle tinha se transformado num aguaceiro torrencial às 23 horas. O edifício da Vance Architecture erguia-se como um monólito escuro contra o horizonte. Um testamento ao gênio de Elisa, agora ocupado pelos seus usurpadores. Elisa sentou-se no banco do passageiro do sedã, sem descrição de Sarah, estacionado a 2 quarteirões de distância. Ela estava a usar um moletom com capuz e jeans escuros. Isto é insano. Sarah sibilou, verificando o seu relógio. Se você for apanhada, eu serei impedida de exercer a advocacia e você vai para a prisão por violar uma ordem de restrição e assalto. Não é assalto se eu roubar a minha própria propriedade do meu próprio edifício, a Lisa respondeu, embora o seu coração estivesse a bater contra as suas costelas, como um pássaro enjaulado. Eu vou entrar. Ela abriu a porta e correu para a chuva. Ela não foi para a entrada principal. Mason teria colocado segurança extra lá, especificamente para vigiar.
Em vez disso, ela contornou para o beco traseiro onde os grandes contentores de gestão de resíduos estavam armazenados. Havia uma porta de serviço aqui, geralmente trancada e com alarme. A Lisa tirou o telemóvel e discou um número. Tocou 2 vezes. Olá? Uma voz baixa e nervosa respondeu. Léo, estou na parte de trás, Elisa disse. Léo era o chefe disso. Ele tinha 26 anos, era brilhante e ferozmente leal a Elisa, porque ela lhe tinha dado um emprego quando ele era um desistente da faculdade com cabelo roxo. A Lisa, cara, isto é arriscado, Léo sussurrou. Jéssica demitiu o antigo chefe de segurança ontem. Ela trouxe empreiteiros privados. Esses caras são capangas. Eu só preciso de 5 minutos, Léo. Por favor, pela empresa. Houve uma pausa, depois o som de um trinco pesado a clicar. A porta de serviço abriu-se ligeiramente. Léo estava lá, parecendo pálido na luz fraca do corredor. Ele a guiou para dentro rapidamente. As câmeras neste corredor estão em loop. Eu as hackeei há 10 minutos. Mas o elevador agora requer uma leitura biométrica. Apenas a impressão digital de Mason. Não vamos pegar o elevador, a Lisa disse, movendo-se em direção à escadaria. Vamos subir 20 andares. Jesus, Léo murmurou seguindo-a. A subida foi extenuante. A Lisa ainda estava fraca do hospital. As suas pernas a arder a cada passo, mas a adrenalina a mantinha em movimento. Enquanto subiam, Léo a informava. É um banho de sangue lá em cima, Elisa. Jéssica está a despedir qualquer um que faça perguntas. Eles estão a destruir documentos. Eu vi um e-mail. Eles estão a planear vender a empresa para Apex Corp, assim que o divórcio for finalizado. Apex? Elisa parou no 12º andar, sem fôlego. Apex desmantela empresas para peças. Eles vão despedir toda a gente. Exatamente. É por isso que eu estou a ajudar você. Mason não se importa. Ele está a receber uma indemnização. Eles chegaram ao 20º andar, a suíte executiva. A Lisa abriu ligeiramente a porta da escadaria. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelos sinais de saída de emergência. O escritório de Mason estava no final do corredor. Os guardas fazem uma ronda a cada hora. Léo sussurrou, verificando o seu telemóvel. Você tem 12 minutos antes da próxima patrulha. Elisa tirou os sapatos para se mover em silêncio. Ela rastejou pelo corredor que tinha percorrido 1000 vezes de saltos altos. Sentia-se estranho agora, hostil. Ela chegou à porta do escritório de Mason, trancada. Fechadura eletrônica, Léo notou. Eu não consigo forçar isto sem acionar um alarme. Elisa levou a mão ao cabelo e tirou um gancho. Ela ajoelhou-se não para a fechadura, mas para a dobradiça do chão. Eu escolhi o hardware para estas portas, Léo. Alta estética, baixa classificação de segurança nas dobradiças. Passa-me a tua multiferramenta. Demorou 3 minutos agonizantes para tirar os pinos da dobradiça inferior. Com um gemido de esforço, eles calçaram a pesada porta de vidro, apenas o suficiente para Elisa se espremer. Dentro do escritório cheirava a colônia de Mason e perfume barato, de Jéssica. A Lisa não perdeu tempo. Limpa a garganta. Ela arrastou a cadeira ergonômica de Mason para o centro da sala e subiu. Depressa! Léo sibilou do corredor. Eu ouço o elevador. Os dedos de Alisa tatearam o azulejo do teto. Era um elegante painel de espuma acústica. Ela o soltou. Lá estava. A unidade Eco 3, uma pequena caixa preta com um LED verde a piscar. Ainda a gravar. Ela não tentou extrair os dados lá. Ela arrancou a montagem de velcro do subquadro, desconectando o fio de energia. A luz verde apagou-se. Ela enfiou o dispositivo no bolso do seu casaco com capuz. Eles estão a chegar. A voz de Léo era um guincho de pânico. A Lisa saltou da cadeira. Ela a empurrou de volta para a sua posição aproximada. Não podemos voltar para as escadas, Léo sussurrou.
Eles estão a vir dessa direção. A sala do servidor, Elisa apontou, tem um piso falso para a cablagem. Podemos nos esconder por baixo. Eles apressaram-se para a sala de servidores adjacente, assim que os passos pesados dos guardas de segurança ecoaram no corredor. Você ouviu algo? Uma voz áspera perguntou. Provavelmente apenas o vento contra o vidro. Este edifício Cax. Outra voz respondeu. Elisa e Léo deitaram-se no laje de concreto sob o piso elevado, cercados por feixes de cabos de fibra ótica. Poeira encheu o nariz de Elisa. Ela prendeu a respiração, segurando o gravador Echo 3 no peito como uma tábua de salvação. Um feixe de lanterna varreu a sala de servidores acima deles, a luz cortando através da grade nos azulejos do chão, por pouco não atingindo o rosto de Elisa. Claro, o guarda disse. Vamos verificar a sala de descanso. Eu quero café. Os passos desapareceram. Elisa soltou um suspiro trêmulo. Eles esperaram mais 10 minutos antes de rastejar para fora. Saia pela escada de incêndio no lado norte, Léo instruiu. Ele aciona um alarme silencioso, mas eu desativarei a notificação para a estação de guarda. Apenas vá. Obrigado, Léo, Elisa disse, apertando o braço dele. Eu não vou esquecer isto. 20 minutos depois, Elisa estava de volta ao carro de Sarah, encharcada até os ossos, tremendo violentamente. Você conseguiu? Sarah perguntou, ligando o motor. Elisa tirou a caixa preta do seu bolso. Dirige. Precisamos de um computador. De volta ao escritório de Sarah, a atmosfera estava tensa. Sarah conectou o Echo 3 ao seu portátil via um cabo USB. Os drivers instalaram lentamente. Vamos, Elisa murmurou. Uma pasta apareceu na tela. Centenas de ficheiros de áudio com carimbo de data e hora. Qual foi a data do incidente no corredor? Sarah perguntou. Ontem, mas procura pelo dia anterior ou pela manhã de. Sarah clicou num ficheiro datado de há 2 dias, na manhã da alegada ameaça ao filho ainda não nascido. O áudio estalou, cristalino. A voz de Mason. Ela não está a ceder, Jess. O advogado diz que ela quer uma auditoria forense das contas. A voz de Jessica. Se ela auditar, ela verá as transferências para a conta nas Cayman. Nós vamos para a prisão. Mason, eu sei. Precisamos acelerar isso. Precisamos fazer ela parecer perigosa, instável, Jessica. Talvez eu devesse perder o bebê. Houve um silêncio na gravação. Então Mason riu. Mason, você não pode perder o que você não tem, querida. Você nem sequer está a mostrar. Jessica, eu comprei uma barriga de silicone online. Chega na manhã. Ouve, amanhã no tribunal eu vou provocá-la. Vou garantir que os oficiais de justiça vejam. Se ela me tocar, mesmo que um pouco, gritamos agressão. Nós alegamos que o estresse causou um aborto espontâneo. O juiz vai enterrá-la. Mason, Deus, você é perversa. Eu adoro isso. Certifica-te que choras. Você é boa a chorar. Jessica, observa-me. Terei um Oscar até o meio-dia. Sarah pausou a gravação. O quarto estava em silêncio. Elisa soltou um soluço, cobrindo a boca. Não era um soluço de tristeza. Era o som de uma corrente pesada a quebrar. Nós os temos, Sarah disse. Um sorriso aterrorizante a espalhar-se pelo seu rosto. Nós os temos frios. Espera, Elisa disse, limpando os seus olhos. Não o divulgues ainda. Não o envies para os advogados deles. Por que não? Isso te iliba instantaneamente. O rosto de Elisa endureceu. O medo tinha desaparecido. No seu lugar estava a precisão fria e calculada de uma arquiteta que tinha encontrado o piso estrutural num edifício e estava a preparar-se para derrubar tudo. Porque eles me humilharam em público, Elisa disse suavemente. Eles me fizeram desmaiar na frente dos meus colegas. Eu não quero um acordo, Sarah. Eu quero um espetáculo. Nós guardamos isto para o tribunal. O juiz Harrison odeia surpresas, Sarah advertiu. O juiz Harrison odeia mentirosos mais. Elisa retrucou.
Deixe-os pensar que venceram. Deixe Jessica sorrir uma última vez. A manhã de sexta-feira chegou com o peso de um funeral. O céu fora do Tribunal Superior do Condado de King era de um roxo machucado, ameaçando outra tempestade. Dentro da sala de audiências 4B, a atmosfera era sufocante. A galeria estava lotada. Jornalistas locais, sussurrando terem sido avisados pela equipe de relações públicas de Mason, sentaram-se na última fila com os seus blocos de notas prontos. Eles estavam lá para testemunhar a destruição final de Alyssa Vance. Alyssa sentou-se à mesa do réu, as suas mãos dobradas no seu colo. Ela usava o mesmo fato preto, mas hoje usava os seus óculos. Para o mundo exterior, ela parecia derrotada. Uma mulher resignada ao seu destino. Do outro lado do corredor, Mason e Jessica pareciam realeza. Mason estava a sussurrar no ouvido do seu caro advogado de defesa. Um homem chamado Richard Sterling, que era famoso por livrar condutores embriagados por tecnicalidades. Jessica estava vestida com um cardigan pastel suave, segurando um lenço de papel, parecendo em tudo a vítima frágil. Todos de pé, o oficial de justiça bradou. O juiz Harrison entrou. Ele era um homem severo nos seus 60 anos, conhecido pela sua política de tolerância zero em teatralidades no tribunal. Ele ajustou os seus óculos e olhou para a Assembleia. Estamos aqui para a moção de emergência relativa aos bens da propriedade Vance e a ordem de proteção contra a senhora Elisa Vance, disse o juiz Harrison, a sua voz rouca. Senhor Sterling, você pode prosseguir. Sterling levantou-se abotoando o seu casaco. Vossa Excelência, os fatos são simples. O meu cliente, Sr. Vance, é vítima de uma cônjuge vingativa e instável que não consegue aceitar que o seu casamento acabou. A Sra. Vance não só ameaçou a nova parceira do Sr. Vance, como a agrediu fisicamente nos corredores deste mesmo tribunal. Estamos a pedir que o controlo total da empresa seja transferido para o Sr. Vance imediatamente para impedir a Sra. Vance de sabotar o negócio no seu estado maníaco. Chame a sua testemunha, o juiz disse. Eu chamo Jessica Thorne para a tribuna. Jessica caminhou para a tribuna como se estivesse a andar sobre vidro quebrado. Ela fez o juramento, a sua voz tremendo na medida certa. Senhora Thorne, Sterling começou suavemente. Conte ao tribunal o que aconteceu há 3 dias. Jessica fungou, limpando uma lágrima inexistente. Eu estava apenas a andar para o elevador. Elisa, Sra. Vance, ela saiu do nada. Ela estava a gritar que eu arruinei a sua vida. Ela olhou para a minha barriga e disse que ia resolver o problema. Então ela atacou-me. Um suspiro percorreu a galeria. A Lisa sentou-se perfeitamente imóvel, o seu rosto uma máscara de pedra. E como isto a afetou? Sterling perguntou. Jessica olhou para baixo, os seus ombros a tremer. Eu não dormi, estou aterrorizada. O médico diz que o estresse é perigoso para o bebê. Eu só quero estar segura. Eu só quero que ela nos deixe em paz. Obrigado, Sra. Thorne, disse Sterling, lançando um olhar triunfante para a mesa de Alyssa, a sua testemunha. Sarah Miller levantou-se. Ela não foi para o pódio. Ela estava atrás da sua secretária parecendo aborrecida. Senhorita Thorne, Sarah disse, a sua voz monótona. Você afirma que está grávida, correto? Objeção, Sterling latiu. Revanse e sensibilidade. Vai à natureza da alegada ameaça, Vossa Excelência, Sarah disse calmamente. Indeferido. Responda à pergunta. O juiz Harrison grunhiu. Sim, Jessica disse, olhando feio para Sarah. Eu estou. E você afirma que a minha cliente ameaçou o seu filho ainda não nascido? Sim, ela gritou isso. E você tem registros médicos para provar esta gravidez? Jessica hesitou por uma fração de segundo. Eu ainda não fiz a minha primeira ecografia. É muito cedo, mas eu fiz testes caseiros. Entendo, Sarah disse. Ela pegou um pedaço de papel. Sem mais perguntas para esta testemunha,
Mas eu gostaria de chamar o Sr. Mason Vance para a tribuna. Mason ajustou a sua gravata enquanto passava por Alyssa. Ele não olhou para ela. Ele sentou-se na tribuna das testemunhas, exalando a confiança de um homem que acreditava ser intocável. Sr. Vance, Sarah começou, você apresentou uma declaração juramentada afirmando que Elisa Vance é financeiramente irresponsável e é por isso que você precisa de controle das contas da empresa. Isso está correto? Está, Mason disse suavemente. Elisa tem se desligado. Ela perdeu reuniões. As finanças estão uma confusão. Eu sou o CFO. Estou a tentar salvar a empresa. Então não há irregularidades nas contas, nenhuns fundos a serem movidos que não deveriam. Mason sorriu, uma inclinação condescendente da sua cabeça. As únicas irregularidades são as que a Alyssa causa por não assinar cheques. Os meus livros são impecáveis. Então, você não transferiu, por exemplo, nenhum fundos da empresa para uma conta offshore nas Ilhas Caimão? O quarto ficou em silêncio. O sorriso de Mason vacilou. Os seus olhos desviaram-se para o seu advogado. Absolutamente não. Isso é absurdo. Você está sob juramento, Sr. Vance, o juiz Harrison advertiu, inclinando-se para a frente. Estou ciente, Vossa Excelência, Mason disse, a sua voz endurecendo. Eu nunca movi dinheiro para as Cayman. A minha mulher é delirante. Esta é apenas mais uma das suas fantasias paranoicas. Sarah acenou lentamente. Ela olhou para suas notas, depois para o juiz. Vossa Excelência, Sarah disse, a sua voz mudando. O tédio tinha desaparecido. No seu lugar estava uma intensidade afiada e predadora. Não tenho mais perguntas para a testemunha. No entanto, eu gostaria de introduzir uma peça de prova que acaba de chegar à nossa posse. Vamos chamá-lo de prova C. Jeon. Sterling saltou. Isto é uma prova surpresa. Nós não a vimos. É prova de refutação, Vossa Excelência. Sarah disse suavemente, diretamente a impugnar o testemunho de ambas as testemunhas que acabamos de ouvir. Isto prova perjúrio. O juiz Harrison olhou para Mason, que agora suava debaixo do colarinho, e depois para Jessica, que tinha parado de chorar. Vou permitir, o juiz disse. Prossiga. Sarah Miller meteu a mão na sua pasta e tirou um pequeno dispositivo preto. Ela também tirou uma pen USB, que entregou ao escrivão do tribunal. Isto, Sarah disse segurando a caixa preta, é uma unidade de diagnóstico acústico Echo 3. É um dispositivo inventado por Alyssa Vance para monitorizar vibrações estruturais. Foi instalado no teto do escritório do Sr. Vance há 3 meses para diagnosticar um problema de AVAC. O rosto de Mason ficou branco, um branco doentio, fantasmagórico. Ele agarrou o corrimão da tribuna das testemunhas tão forte que os seus nós dos dedos ficaram amarelos. O dispositivo é ativado por voz, Sarah continuou, a sua voz ecoando pela sala do tribunal silenciosa, e estava a gravar na manhã de terça-feira, dia 14, o dia antes da alegada agressão. Jessica, sentada na primeira fila atrás da mesa de defesa, congelou. O sorriso malicioso que ela tinha estado a usar, aquele que ela tinha mostrado a Alyssa há poucos minutos, começou a contrair-se. Por favor, toque o ficheiro intitulado A124AM. Sarah instruiu o escrivão. Os altifalantes na sala do tribunal estalaram. O chiado estático preencheu a sala por um segundo, e então vozes preencheram o ar. Claro, inegável, alta definição. A voz de Mason. Ela não está a ceder, Jess. O advogado diz que ela quer uma auditoria forense das contas. A galeria murmurou. Mason fechou os olhos na tribuna. A voz de Jessica. Se ela auditar, ela verá as transferências para a conta nas Cayman. Nós vamos para a prisão, Mason. A cabeça do juiz Harrison virou-se bruscamente para Mason. A expressão do juiz escureceu de neutra para furiosa.
A voz de Mason. Eu sei. Precisamos acelerar isso. Precisamos fazer ela parecer perigosa, instável. A voz de Jessica. Talvez eu devesse perder o bebê. Os murmúrios na galeria transformaram-se em suspiros. Jessica Thorne levantou-se, a sua cadeira raspando alto contra o chão. Desliga. Isso é falso. Isso é IA. Senta-se. O juiz Harrison rugiu, batendo com o seu gavel. Sente-se ou eu vou considerá-lo em desacato. Jessica desabou de volta na sua cadeira, as suas mãos tremendo incontrolavelmente. A gravação continuou. A voz de Mason. Você não pode perder o que você não tem, querida. Você nem sequer está a mostrar. A voz de Jessica. Eu comprei uma barriga de silicone online. Chega na manhã. Nisto, a Lisa olhou para cima. Ela olhou diretamente para Jessica. Jessica não estava mais a sorrir. A sua boca estava aberta num grito silencioso de pânico. As suas mãos estavam instintivamente a cobrir a sua barriga. A barriga que o áudio acabou de provar ser plana. A gravação continuou impiedosamente, desferindo o golpe final. A voz de Jessica. Ouve. Amanhã no tribunal eu vou provocá-la. Se ela me tocar mesmo um pouco, gritamos agressão. O juiz vai enterrá-la. A voz de Mason. Deus, você é perversa. Eu adoro isso. Sarah sinalizou ao escrivão para cortar o áudio. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o anterior. Era o silêncio de uma bomba que acabara de detonar com a poeira a assentar sobre as ruínas de duas vidas. O juiz Harrison tirou lentamente os seus óculos. Ele os colocou na sua secretária. Ele olhou para Mason, que estava curvado na tribuna das testemunhas, parecendo um homem a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Então ele olhou para Jessica, que estava a chorar. Lágrimas feias e reais de terror desta vez. Sr. Sterling, o juiz disse, a sua voz perigosamente quieta. Você tem alguma explicação para o porquê de os seus clientes acabarem de admitir conspiração, fraude, perjúrio e apresentação de um falso boletim de ocorrência na minha sala de tribunal? Sterling, o advogado caro, já estava a arrumar a sua pasta. Ele levantou-se, criando distância entre si e Mason. Vossa Excelência, eu gostaria de pedir um recesso para consultar os meus clientes relativamente à responsabilidade criminal. Eu não fui informado destes fatos. Negado. O juiz Harrison latiu. Oficiais de justiça trancaram as portas. Mason levantou-se. Juiz, por favor. Essa gravação está fora de contexto. Era uma piada. Nós estávamos a encenar. Encenação? Alyssa falou pela primeira vez. A sua voz era calma, cortando o caos. Ela levantou-se lentamente. A conta das Cayman é encenação também, Mason? Porque eu tenho os números de encaminhamento bancário. Ela levantou uma pasta. Mason olhou para Alyssa. Pela primeira vez no seu casamento, ele olhou para ela com medo genuíno. Ele percebeu tarde demais que não tinha casado com uma decoradora de interiores passiva. Ele tinha casado com uma titã. Você me armou, Mason sussurrou. Não, Mason, Alyssa disse, os seus olhos frios. Você se armou. Eu apenas acendi as luzes. O juiz Harrison virou-se para o oficial de justiça. Leve o Sr. Vance sob custódia imediatamente. E a senhorita Thorne também. Eu quero que eles sejam acusados de perjúrio e obstrução da justiça e quero o procurador distrital ao telefone em relação às admissões de fraude. Não. Jessica gritou enquanto um oficial de justiça se aproximava dela. Ela recuou, derrubando uma jarra de água. Eu estou grávida. Você não pode me prender. Eu estou grávida. Senhora Thorne, o juiz Harrison disse, a sua voz gotejando nojo. A menos que você queira um exame médico ordenado pelo tribunal agora, eu sugiro que você pare com a encenação. A gravação foi bastante clara. Enquanto os oficiais de justiça algemavam Mason, ele não lutou. Ele apenas olhou para o chão, o seu legado em cinzas. Mas Jessica lutou. Ela agitou-se, gritando, o seu vestido branco angelical a bater contra as mesas.
Enquanto ela era arrastada para além de Elisa, ela não estava a sorrir. Ela não estava a piscar o olho. Ela parecia um animal encurralado. Elisa os viu ir. Ela não sorriu. Ela não aplaudiu. Ela simplesmente respirou fundo, inalando o ar de uma sala que finalmente era verdadeiramente dela novamente. O juiz virou-se para Lisa. Senhora Vance, senhor, a ordem de restrição é anulada imediatamente. A moção para o controle de bens é negada com prejuízo e, francamente, se você quiser pedir a propriedade exclusiva da empresa com base nesta evidência de peculato, eu assinarei a ordem antes do almoço. Elisa olhou para Sara, que lhe deu um pequeno e agudo aceno. Obrigado, Vossa Excelência, Elisa disse. Vou ficar com tudo. No momento em que o gavel do juiz Harrison caiu, sinalizando a prisão de Mason Vance e Jessica Thorne, a atmosfera em torno de Elisa Vance mudou instantaneamente. Não era mais uma luta pela sobrevivência, mas uma coroação de justiça. Sarah Miller, advogada de Elisa, assumiu o controle da situação com a facilidade praticada de uma comandante veterana. Ela lançou um braço displicente em volta dos ombros de Elisa, protegendo-a da súbita e agressiva onda de repórteres. Sem comentários, pessoal. Afastem-se. Isto é assédio. Enquanto navegavam pelo corredor lotado em direção a uma saída lateral, Elisa sentiu uma estranha combinação de fraqueza física e uma clareza profunda, quase aterrorizante. A adrenalina que a tinha impulsionado pela noite escura da invasão, a vertiginosa subida ao 20º andar e o tenso drama do tribunal agora começava a recuar, deixando-a instável. Eu preciso de ar, Sara, Elisa sussurrou, agarrando o seu braço. O seu fato preto, um uniforme de desafio profissional, de repente sentiu-se pesado e quente. Quase lá, Sara murmurou, praticamente a guiar a Lisa através de uma porta de serviço. Eram geralmente reservados para o pessoal de limpeza. Eles saíram para um beco chuvoso atrás do tribunal, onde o motorista de Sara já esperava, motor limpa a garganta, em ponto morto. Uma vez dentro do sedã preto, os vidros fumados forneceram um escudo contra o flash das câmeras, ainda a espreitar da entrada principal. A Lisa encostou-se, fechando os seus olhos. Ela sentiu as vibrações do motor, o cheiro familiar de couro e o lento e rítmico batimento do seu próprio coração exausto. Você conseguiu, Alisa, Sara disse. A sua voz cheia de uma rara e genuína admiração. Ela tirou o telemóvel. O procurador distrital já está a redigir mandados para perjúrio, conspiração para defraudar e grand larceny. A fiança de Mason será alta, astronômica, considerando o risco de fuga e a evidência da conta das Cayman. Ele não vai sair hoje à noite. Jessica, também. Eles estão detidos? Elisa perguntou, abrindo seus olhos separadamente. Os advogados de Mason estão a tentar argumentar insanidade temporária causada pelo estresse do divórcio. O defensor público de Jessica está a argumentar que ela foi coagida. Nenhuma história vai colar. A gravação é uma confissão de conspiração. Sara fez uma pausa, o seu sorriso predador. Eles já estão a virar-se um contra o outro, Ellie. Nós não temos que fazer nada a não ser vê-los implodir. A Lisa não sorriu de volta. Eu quero o dinheiro de volta, Sara. Cada cêntimo de fundos da empresa que ele desviou para o exterior. E eu quero a empresa de volta limpa. Já está em andamento. Eu enviei as transcrições da prova C para cada membro do Conselho de Administração da Vance Architecture, juntamente com a prova das transferências para as Cayman e os boletins de ocorrência que Mason apresentou contra você. A reunião de emergência para remover Mason como diretor financeiro e CEO está agendada para as 8h da manhã de amanhã. É uma formalidade. Ele se foi. Você está de volta. 2 dias depois, Elisa estava sozinha no quarto principal da casa que ela tinha partilhado com Mason por 10 anos,
a magnífica casa desenhada à medida com vista para o Puget Sound. A casa sentia-se oca, estranhamente silenciosa. A ausência de Mason era um vazio palpável e imediato. Os carregadores profissionais que Sarah tinha contratado tinham eficientemente despojado os quartos de todos os vestígios das posses de Mason. Os seus caros fatos feitos à medida, os seus tacos de golfe, a sua vasta coleção de romances policiais de primeira edição. Eles até levaram a horrível pintura abstrata, sobredimensionada, que ele insistia em pendurar na sala de jantar. Mas a casa ainda carregava a energia residual da traição. Elisa caminhou lentamente para o closet. O seu lado estava ordenado, cheio do seu guarda-roupa clássico e sob medida. O lado de Mason era agora uma enorme extensão vazia. Foi então que ela ouviu. Um pequeno brinco de prata cintilante, uma peça barata de joia de fantasia alojada nas fibras do tapete perto da sapateira. Era o tipo de acessório vistoso e pouco sofisticado que Jessica Thorne preferia. Alisa agachou-se, os seus dedos a tremer enquanto o apanhava. Esta pequena e vulgar peça de metal era a prova de que Jessica não tinha apenas ocupado o escritório de Mason. Ela tinha ocupado a casa de Alyssa, a sua cama, a sua vida. A percepção enviou uma nova onda de náuseas através dela. Ela não descartou o brinco. Em vez disso, ela deixou-o cair numa pequena caixa de joias de veludo que guardava na sua cômoda, um lembrete da sujidade que ela tinha de limpar. Ela chamou o pintor e a equipa de limpeza. Eu quero cada superfície esfregada. Ela instruiu o limpador-chefe. Eu quero os tapetes profissionalmente limpos a vapor e depois quero a suíte principal inteira repintada. Eu não quero uma única molécula do ar que eles respiraram deixada nesta sala. Limpa-la a garganta. A sua próxima chamada foi para a empresa de paisagismo. Remova o carvalho que Mason plantou no gramado sul, ela ordenou, e substitua-o por 3 cornus. Eles florescem rosa e branco. O processo não era sobre vingança. Era sobre exorcismo. Elisa percebeu que não conseguia curar até que cada parte do ambiente que Mason tinha envenenado fosse limpa e reclamada pela sua própria visão única. Mais tarde, naquela tarde, Léo, o leal chefe de TI, chegou. Ele ainda estava nervoso, mas exultante pelo papel que tinha desempenhado. Ele estava lá para reinstalar a infraestrutura de segurança completa, agora com os dados biométricos de Alisa como a única chave mestra. Nós encontramos as outras coisas, Elisa. Léo disse, colocando uma pequena e pesada caixa na bancada da cozinha. A equipa forense que Sarah contratou recuperou isto da suíte Four Seasons de Mason. Os registros do cartão de crédito da empresa os levaram direto a isso. Alisa abriu a caixa. Dentro havia vários itens que documentavam as profundezas da conspiração. Um pequeno molho de chaves. Chaves para uma caixa de segurança em Toronto e uma pequena caixa postal isolada em Vancouver. Mais evidências de planeamento clandestino. 2, moeda estrangeira. Várias pilhas de euros não marcados e uma quantidade significativa de dólares canadianos. 3, a barriga de silicone. Finalmente, o item mais grotesco, um saco selado com fecho zip contendo uma peça de silicone perfeitamente esculpida, ligeiramente curvada, desenhada para parecer uma barriga de grávida em estágio inicial. Era o adereço que Jessica tinha usado para obter simpatia e alimentar a mentira que quase destruiu Alisa. Elisa olhou fixamente para a barriga falsa de gravidez. Não era apenas a mentira que era chocante. Era o nível calculado e arrepiante de preparação. Eles não eram apenas amantes descuidados. Eles eram conspiradores sofisticados, totalmente a pretender usar o poder da lei e a simpatia pública para roubar a sua empresa e a sua liberdade. Isto vai direto para Tara, Alyssa disse, a sua voz firme. Isto prova intenção maliciosa e premeditação. Isto os enterrará mais fundo nas acusações de fraude. E o destino de Jessica? Elisa? Léo perguntou gentilmente. Ela escolheu o seu destino, Léo.
Ela foi uma participante voluntária num crime financeiro e num assassinato de caráter. Ela poderia ter ido embora. Em vez disso, ela escolheu sorrir para mim enquanto eu estava no chão. A Lisa fechou a caixa. A justiça não é sobre vingança, Léo. É sobre deixar as consequências das suas escolhas seguirem o seu curso natural. Na manhã seguinte, a Liz entrou novamente no edifício Vance Architecture. Ela não usou a porta de serviço traseira desta vez. Ela caminhou diretamente pela entrada principal, passando pela recepcionista confusa e sussurrante, e para o elevador. Quando ela chegou ao 20º andar, a atmosfera estava elétrica. O silêncio era respeitoso, não hostil. Léo tinha trabalhado a noite toda. A enorme placa de latão com Vance Architecture tinha desaparecido. Limpa a garganta. O novo sinal temporário era simples, metálico e moderno. Vance e Associados. A reunião do conselho foi rápida e unânime. Mason Vance foi despojado de todos os títulos e privilégios. A Lisa foi confirmada como a única CEO e presidente do conselho. O desvio é massivo, a Lisa anunciou aos restantes funcionários sêniores e membros do conselho de administração, de pé à cabeceira da longa mesa de conferências. Mason desviou sistematicamente aproximadamente 18 milhões em 2 anos para as Ilhas Caimão. Nós cooperaremos plenamente com investigadores federais e internacionais para reaver cada cêntimo. Esta empresa irá suportar um choque financeiro temporário, mas não falharemos. Nós não nos venderemos à Apex Corp. Ela olhou à volta da sala, limpa a garganta, fazendo contato visual com cada pessoa. Esta é a mudança cultural, Elisa declarou. A partir deste momento, a integridade é o nosso produto principal. Eu quero que a palavra Vance signifique responsabilidade, transparência e excelência arquitetônica. Nós vamos implementar um sistema de auditoria interna e externa completo. Nós vamos promover as pessoas que permaneceram leais. Léo, você é o novo diretor de segurança e TI com um assento nesta mesa. Léo, chocado e emocionado, acenou, corando sob o seu cabelo rosa brilhante. E finalmente Elisa concluiu, a sua voz suavizando ligeiramente, mas mantendo a sua força. Para os funcionários que foram leais, que foram atormentados por Mason e Jessica, quero que saibam que estão seguros. Isto não é uma monarquia, é uma empresa colaborativa. Estamos a construir o futuro, não apenas com aço e vidro, mas com contratos honestos e mãos limpas. Semanas depois, o divórcio foi finalizado. Devido à evidência conclusiva de má conduta financeira criminosa, fraude e crueldade, Mason não recebeu nada. Elisa reteve 100% dos bens matrimoniais, a empresa, a casa e todo o portfólio de reforma. Mason ficou a enfrentar anos na prisão federal e custos legais paralisantes. Elisa sentou-se no seu quarto principal recém-pintado e limpo. As 3 cornus estavam a prosperar no relvado sul. O cheiro de pinho e cedro fresco substituiu o fantasma de perfume barato. Ela pegou no pequeno gravador preto Echo 3 da sua mesa de cabeceira. Era apenas um dispositivo, uma peça de plástico e metal. Mas no grande design da sua vida, tinha sido a pedra angular da sua defesa, a fundação para a sua reconstrução. Ela pensou em Mason e Jessica. Eles tinham tentado pintá-la como instável, como histérica, como a mulher que desmaiou no tribunal. Mas a verdade era que a sua fragilidade era temporária. O engano deles era permanente. Eles tinham sido expostos não por uma testemunha dramática ou um golpe de sorte, mas pela sua própria autoconfiança, a sua falha em perceber que a arquiteta conhecia cada canto e cavidade do mundo que ela tinha construído. Elisa caminhou para o seu escritório, aquele que ela tinha originalmente projetado para si mesma, adjacente à antiga suíte de Mason. Ela sentou-se à sua mesa de desenho, as ferramentas do seu ofício espalhadas à sua volta. Ela pegou num lápis, a ponta afiada de grafite, pronta para criar algo novo, algo real. Uma única lágrima silenciosa traçou uma linha pela sua bochecha,
Mas não era uma lágrima de tristeza. Era a lágrima final de purificação para a década de ilusão e confiança mal colocada. Ela estava livre. Ela era forte. A empresa estava a prosperar sob o seu comando exclusivo, tendo se livrado do peso morto corrupto. Elisa Vance era mais do que apenas uma sobrevivente. Ela foi aquela que arquitetou a sua própria justiça. Ela estava pronta para construir. E aí está, amigos. O silêncio que se seguiu àquela gravação foi o silêncio da justiça pura e não adulterada. Jessica Thorne, que tinha planeado cada detalhe do seu ataque, desde a falsa barriga de grávida ao sorriso perfeito, saiu daquele tribunal algemada. O seu sorriso perverso substituído pelo terror de uma mulher cujos segredos mais profundos foram expostos por uma peça de tecnologia esquecida. Mason Vance, o ambicioso CFO, aprendeu que a arrogância é o caminho mais rápido para a ruína. A Lisa Vance perdeu o seu marido, mas recuperou a sua empresa, a sua reputação e o seu autorrespeito. A maior lição aqui: confie no seu instinto, mas sempre leia as letras miúdas. E às vezes a testemunha mais silenciosa é a mais poderosa. Se esta história de traição, vingança e vindicação derradeira lhe deu arrepios, então clique no botão de gosto agora mesmo. Qual parte da gravação o deixou mais chocado? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de subscrever e clicar no ícone do sino. Você não vai querer perder o nosso próximo mergulho profundo em dramas de tribunal da vida real. Até a próxima, mantenha-se atento e sempre ouça a